Eu sou a Nicole. Eu sou a Natane. E esse é o Super Comum. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso programa quinzenal, agora o Super Comum é quinzenal, tudo para que a gente possa ter mais tempo para estudar as pautas que a gente vai trazer aqui, e para que a gente consiga aprofundar melhor os assuntos que a gente vai conversar com vocês. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que basicamente todo cristão já teve uma crise em torno disso, sobre algo que todo mundo já passou alguma vez na vida, ou vai passar muitas vezes, né? Mas antes da gente falar sobre o nosso assunto, eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal, se você está nos ouvindo pelo YouTube, está nos assistindo, a se inscrever, a marcar como gostei o vídeo, porque quando você marca como gostei, o YouTube entende que esse vídeo ele é relevante e ele pode entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você está nos ouvindo pelo Spotify, nos siga no Spotify e comente, compartilhe. Por favor, 3 ouvintes. Por favorzinho, 3 ouvintes. Ah, não, a gente tem 4 agora. É verdade. A gente tem 4 ouvintes agora, então vocês sabem, nossos 4 ouvintes, vocês são a nossa Army. Depois a gente fica brava porque ninguém nos leva a sério. Não, a gente começou, tipo assim, antes de começar a gravar, a gente não, porque a gente quer ser levada mais a sério e tal. Acho que fica muito, zoeirinha e não sei o que. Corta pra gente começando o episódio assim. Retomando, então, a gente vai falar sobre coisas que nos afastam de Deus. Provavelmente você já deve ter escutado em muitas pregações em torno disso. Provavelmente você já deve ter pensado muito sobre isso. Mas hoje a gente queria falar sobre coisas que não são tão comuns. Porque, né, é muito mais fácil a gente tropeçar em pedrinhas pequenas. Eu, a tia Zona, falando ditados. É muito mais fácil a gente tropeçar em pedrinhas pequenas do que em pedras grandes, gigantes que a gente tá vendo, né? Às vezes a gente acha que realmente vai ser algo muito grande e tal, e às vezes a gente acha que nem tá pecando, tipo, que a gente, nossa, tem uma vida super certinha e tal, mas às vezes até as coisas lícitas podem nos trazer esse afastamento. E é isso que a gente vai desenvolver no nosso episódio de hoje. Exatamente. E a primeira coisa que em alguns momentos pode nos afastar de Deus e, de novo, são coisas pequenas que fazem parte da nossa vida e que às vezes a gente não percebe. A primeira coisa é a falta de silêncio. Por que o crente, mesmo sabendo que Deus é o seu salvador, mesmo sabendo racionalmente que precisa de Deus para fazer qualquer coisa na sua vida, se afasta dele, né? Porque a gente tem uma rotina de disciplinas, a gente tem uma rotina de cultos, a gente tem o contato com a fé e a premissa é que a gente desenvolva, né, essa fé ao longo dos nossos dias. E esse afastamento, ele acontece de diversas formas, né? O ser humano, a nossa natureza é se afastar de Deus. Mas a gente tem uma fé, né? Só que essa fé ela precisa ser desenvolvida diariamente. E às vezes a gente olha muito para coisas muito grandes, como pecados, por exemplo, né? Que obviamente é muito importante a gente olhar. E aí às vezes a gente esquece de dar atenção para normalidades da nossa vida, para coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte da nossa cultura, mas que na prática acabam nos levando para longe de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, basicamente. Sim, eu acho que também tem um pouco a ver sobre até as prioridades e tal. É muito fácil e cômodo a gente colocar a culpa no tempo, mas às vezes é só uma questão de até organização. Eu entendo, né, que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas é muito fácil a gente pegar qualquer coisa e usar como desculpa pra realmente, tipo assim, se eximir dessa culpa de que eu realmente estou me afastando de Deus, mesmo não estando em pecado. Cara, muito bom. E o quanto é fácil a gente se eximir dessa culpa, o quanto é fácil a gente se colocar num lugar de religiosidade e aceitar que a nossa rotina mundana, né, ela tá sendo uma rotina
que tá me santificando, que tá Uhum. me levando pra mais perto de Deus, quando na verdade eu nem consigo parar pra ouvir o Senhor uma vez por dia, por um dia na minha semana. Nossa, sim. E a gente fala muito sobre isso, e não num tom de julgamento ou de acusação. Realmente, né, a gente deve viver uma vida de adoração a Deus. Mas no momento que tudo eu posso ouvir Deus, será que a gente tá ouvindo Deus em tudo mesmo? Tipo assim, porque daí quando vê tu, ah, não, eu não preciso separar aqui uma horinha pra ficar com o Senhor, porque eu oro no caminho pra faculdade, sei lá. Tipo assim, beleza? Que bom que tu faz isso. Mas e aquela parte lá da Bíblia que fala pra gente fechar, né, a portinha do nosso quarto e tal, e no secreto ficar ali. Eu acho que isso é algo que o Senhor valoriza muito. Ainda mais porque ele sabe realmente que a nossa rotina é corrida e tudo mais. E é naquele momento que tu separa, não, isso aqui é inegociável, tipo, é meu momento com o Senhor. A gente tinha muito aquela coisa, né, de Jesus é meu brother, Jesus ele tá em todo lugar, sabe? Uhum, sei. E, cara, é verdade, mas ele é Deus, é santo, e é bíblico que nós levemos o desenvolvimento da nossa fé, o conhecimento de quem ele é, o nosso Uhum, relacionamento com ele, por mais que seja uma oração, uma conversa extremamente íntima e tudo mais, mas é bíblico que nós separemos um tempo para estar com o Senhor. E, inclusive, esse é o primeiro ponto que a gente vai falar, né? uhum, A gente separou alguns pontos aqui sobre o que nos leva, né, a nos afastar do Senhor, estando dentro da igreja, tendo uma rotina de igreja e sendo considerado uma pessoa que, ah, acho que acho que tá tudo bem. é. Ai, são fases, né? Fases e fases. E uma coisa muito importante é a falta de silêncio. E, cara, é uma coisa que Deus falou comigo no início do ano sobre isso. E eu lembro que Deus tinha falado muito isso contigo e com a Nath antes da gente vir pra cá também, sobre silenciar. Né, todas Sim. as vozes ao redor e de parar pra ouvir ele, parar pra ouvir o que realmente estava na palavra, de não ficar terceirizando, né? Qual foi a última vez que tu entrou no teu quarto, que tu fechou a porta e que tu ficou em silêncio? Que tu não precisou colocar um worship, que tu não precisou colocar, sei lá, uma pregação, que tu não precisou, sei lá, da ajuda de um soaking, tu simplesmente ficou em silêncio ouvindo o coração de Deus. E, cara, isso é muito forte, porque é muito profundo. Quando a gente fica em silêncio com o Senhor, o Senhor fala. O Senhor fala, porque Ele está esperando que a gente esteja disponível para ouvir Ele. Ele está falando sempre. Só que a gente não percebe. E só que ele fala coisas que são muito profundas. Por quê? Porque a gente está em silêncio, a gente consegue se perceber, a gente consegue ouvir aquilo que a gente está sentindo de verdade, a gente consegue ouvir os nossos pensamentos, a gente consegue. E é naquele momento onde o Senhor convence a gente daquilo que não tá legal, onde o Senhor nos dá direcionamentos específicos, onde o Senhor nos mostra o que, que a gente precisa melhorar. Tipo assim, meu, tu precisa conhecer mais o meu amor, tu precisa entender que eu sou teu pai. Às vezes Deus quer, sei lá, falar coisas, o que ele pensa ao teu respeito. Ele quer reafirmar a tua filiação nele. E aí tu fica às vezes orando e pedindo, Deus, me revela quem você é. Ou, eu quero descobrir uma identidade em você. Me revela quem eu sou, a forma como você me vê. Eu acho que eu já perdi isso ao longo do caminho. Eu não me reconheço mais. E aí, Deus, tá bom, vem aqui. Fica em silêncio, que eu quero te falar. Só que aí a gente cresceu muito nesse rolê. E eu acho que, falando de geração, eu acho que a nossa geração velhos. Eu acho que a nossa geração é uma geração que ainda não teve tanto essa coisa da estrutura, mas ainda assim a gente teve. E aí a gente acaba relacionando muito o estar com o Senhor com uma certa estrutura, com um palco, com luzes, com às vezes a gente precisa colocar um climinha no nosso quarto, a gente não consegue. E tipo assim, não é errado isso, entendeu? Só que
às vezes o Senhor, ele precisa que a gente fique em silêncio para que ele fale, sabe? E aí a gente, até que ponto a gente desacostumou, a gente desaprendeu, talvez a gente nunca tenha entendido o quanto é importante a gente ficar em silêncio ouvindo o que o Senhor tem para falar. E a gente, culturalmente, né? A gente está muito inserido no rolê de, e até dentro da igreja, né? De programação, de fazer coisas e de, bom, eu estou trabalhando, eu estou cuidando do que o Senhor me pediu para eu cuidar. Ainda assim, a gente precisa silenciar. Porque se a gente não silencia, se a gente não ouve o coração de Deus, a gente tá muito suscetível a se perder. Tipo, muito. Por mais que a gente esteja fazendo a coisa mais. Ai, sei lá, tô dando todo o meu salário pro. Sei lá, Pra missão. pra missão. É. E daí, tu não tá ouvindo o Senhor. Porque o nosso coração, né, ele é enganoso e a gente sempre fala isso aqui. Mas. Às vezes a gente ouve vozes que não são as vozes, não é a voz de Deus, só que a gente associa à voz de Deus. Porque, sei lá, a gente tá rodeado de pregações, a gente tá rodeado de. Aí eu preciso ouvir aquela pregação nova, eu preciso ouvir aquele worship novo que saiu. Eu tenho fomo de consumir a cultura gospel e eu preciso estar muito por dentro e eu esqueço que o mais importante é ouvir a voz do Senhor. As outras coisas são secundárias. Tipo, eu não tô vendo série, mas eu não passo tempo com o Senhor. O que que Uhum. adianta? Entendeu? Então, é muito sobre a gente aprender a silenciar. E do quanto essa falta de silêncio consome os nossos dias, consome as nossas horas e nos envolve em uma mentira, em uma vida que a gente acha que a gente está vivendo, conhecendo o Senhor, né? Mas a gente não tá conhecendo o Senhor, a gente tá, às vezes, ouvindo o que as outras pessoas viram do Senhor. Aí, cara, lindo, amém. A gente tem que ser edificado pela vida das outras pessoas. Mas o que que a gente tá ouvindo? Tipo, o quanto o Senhor conhece meu coração de verdade, não, tipo assim, de que, ele é onisciente. Mas do quanto ele ouve da minha boca aquilo que eu estou sentindo, sabe? O quanto ele ouve as minhas lágrimas caindo na presença dele. Não porque eu estou emocionada, mas porque eu estou sendo sincera, porque, entendeu? Eu estou derramando meu coração. Então, o quanto a gente tem ficado em silêncio na presença do Senhor, o quanto a gente tem calado as nossas vozes ao nosso redor. Porque isso acaba, a falta, né? Do silêncio acaba nos afastando muito daquilo que realmente importa, sabe? Da essência de que é conhecer a Cristo. E enquanto tu tava falando, eu pensei muito sobre performance. Porque também, sem a gente notar, a performance pode ser um dos fatores que nos afastam de Deus. Porque às vezes a gente tá tão preocupado em servir a igreja da forma que tem que servir, tipo, eu não posso ficar parado. Ou, tipo assim, na hora do louvor eu tenho que entregar minha adoração, meu Deus, extravagante. E eu tenho que chorar sempre, todo culto. E eu tenho que cair na presença de Deus. E sei lá, tipo, as pessoas têm que ver. Ou tipo, ou pra ti mesmo. Tipo, no teu quarto. Sim, exato. Quando tu não silencia e tu é só tu e Deus de verdade, sem teu ego ali no meio. Tipo assim, é diferente, não tem como não ser tocado. Ou, claro que o toque de Deus, às vezes a gente limita conforme as nossas experiências, mas quando a gente fica nessa coisa de querer performar, tipo, às vezes não vai ter ninguém pra ver e mesmo assim a gente quer performar. Porque, eu tenho que orar desse jeito. Ah, não, eu tenho um problema. Eu já vou confessando pecado aqui, eu tenho um problema. Se eu não tenho as canetas das cores que eu preciso pra colocar na minha Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia. E aí, isso também é performance, que daí minha Bíblia vai ficar bonita, ao meu ver. E aí, tipo assim, claro, isso é só um exemplo que eu quis dar, assim, mas quando a gente coloca performance antes da sinceridade ou antes do prazer
né, no deleite de estar com o Senhor, cara, tipo, vai tudo pra aquilo que Salomão fala, né, de que tudo é vaidade. E realmente, tipo, cara, nesse ponto que tá só tu e Deus e mesmo assim tu quer performar, nossa, Cara, assim. É muito louco, né? O quanto a gente dá voltas e voltas e a gente sempre cai na mesma coisa, né? sim, A gente é muito ruim como a ser gente é humano. muito ruim. Porque sempre a gente sempre cai no rolê do ego. A gente sempre cai no pecado do orgulho. Parece que tudo, sabe? É como se o orgulho, como se esse rolê do ego realmente, assim, tivesse um potencial muito grande de nos afastar de Deus, porque nos afasta da gente mesmo, né? A gente cria um Nossa, sim, personagem. sim, pra tudo. Até mesmo no serviço, porque, tipo assim, claro que servir só pra performar é errado, mas também não servir também pode ser errado, né? De, enfim, por vergonha ou sei lá, alguma coisa assim. E no fundo, realmente, tipo assim, é o ego que Cara, nos assim, impede de ser quem a gente é, de verdade. eu tenho sentido muito, eu tenho orado muito desde aquela conferência que a gente foi. Eu tenho orado muito pela igreja brasileira e Deus tem me falado muito sobre líderes que não cuidam da vida espiritual. Porque é como se, tipo assim, mano, já morfei, entendeu? Já tô num patamar assim. É, não, ou até que, tipo assim, cara, eu reconheço que eu preciso ler a palavra, eu reconheço que eu preciso ter a minha rotina de jejum, sou responsável e diligente com isso, mas eu não rasgo mais meu coração diante de Deus. Deus não é mais Hum, aquele meu melhor amigo, agora ele é meu parceiro de trabalho. nossa. Pesado. E outra coisa também que nos afasta do Senhor é o grande problema, eu acho, sei lá, da década do século, sei lá o quê, que é a pressa. A gente mora em São Paulo e, assim, a gente trabalha a maior parte do tempo em casa, então a gente não vê isso tão de perto, vamos dizer assim, mas ainda assim, né, a gente mora em São Paulo. Então, é a pressa, né? É tudo rápido, é tudo correndo, é tudo. Parece que a gente tá sempre atrasado. Porque a gente tá sempre correndo, sempre com pressa. Esses dias, eu não sei se eu te falei, a gente tava chegando em casa. E eu saí do Uber e saí correndo. Tipo assim, pra pegar o elevador, e eu pensei assim, gente, eu tô chegando em casa, por que que eu tô correndo? Mas a gente, né, a nossa geração é essa geração que tem pressa em todas as áreas. E, infelizmente, isso afeta a nossa área espiritual. Hoje em dia a gente tem pressa de que as coisas de Deus, na verdade eu acho que sempre teve isso, né? Mas que assim, sei lá, a gente ouviu, recebeu uma palavra e a gente quer que isso já aconteça amanhã. A gente não tem paciência de esperar, porque também é doloroso às vezes passar por processos que a gente tem que passar, porque senão a gente não tá preparado para viver aquilo, mas ao longo da Bíblia a gente vê histórias, né? Por exemplo, Abraão, tipo, ele recebeu a palavra de que ia ter um filho, mesmo com a esposa sendo estéril, e ele foi ter esse filho depois de muitos anos. Imagina se, tipo assim, de tu se colocar no lugar dele, de acordo com a tua realidade, sei lá, como que a gente lidaria com isso, sabe? Porque é tudo pra ontem, a gente quer, é uma geração imediatista e sempre com essa pressa que faz não apreciar as coisas, né? E essa falta de paciência, às vezes também pode ser confundido com intensidade, né? Bah. Nossa, tô com fome de Deus, tô com sede do que vai acontecer. E aí, tipo assim, nossa, tu começa, sei lá, eu acho que também cai um pouco na performance. Porque daí tu começa, sei lá, a jejuar mais do que tu jejua normalmente. Tu começa a orar mais pra, tipo, meu Deus, vai acontecer e tal. E aí, nossa,
como aquela pessoa ali, né, tipo assim, tem fome de Deus e tal. E aí, na verdade, a pessoa só tá ansiosa pra que aconteça logo, sabe? E não necessariamente no Deus que faz a coisa, mas na coisa, Cara, né? isso é muito forte. É porque às vezes o nosso próprio processo de santificação, né? Porque a palavra fala que a gente só vai estar completamente santos, né? No dia do Senhor, quando as nossas vestes forem mudadas, né? Quando a gente tiver uma nova natureza. Só que às vezes a gente, tipo, olha para nossa natureza e a gente pensa, meu Deus, Jesus, me muda agora. Sim. E tipo, cara, Deus tem muito interesse em nos mudar, mas ele tem muito mais interesse em preservar o nosso coração durante essa mudança, durante essa transformação. Então, eu vejo muito que Deus valoriza muito o processo. É como se ele estivesse apreciando, se deliciando com cada passinho, como se ele estivesse vendo um bebê caminhar pela primeira vez. Daí depois ele tá vendo o bebê com a introdução alimentar, e aí depois ele tá vendo a criança andar de bicicleta, mas se machucando. Ele tá tipo assim, mano, isso é muito legal. Olha só, essa pessoa ela tá crescendo em mim, ela tá se santificando, sabe? Ela tá desenvolvendo os frutos do espírito de uma forma saudável. Só que a gente quer, tipo assim, mano, às vezes a gente fica impaciente, a gente quer ser igual Jesus, tipo assim, do dia pra Sim. noite. E isso nos frustra, porque a nossa natureza não é uma natureza corrompida, então a gente precisa lutar todos os dias, né? Só que o Senhor tá ali, mano, eu tô torcendo por ti, eu tô aqui te assistindo e tu deu um passinho hoje e eu celebrei isso contigo. Só que a gente tá tão focado ali no resultado, como tu falou, que a gente esquece de, tipo, apreciar, assim como o Senhor tá apreciando. Porque eu acho que se a gente silenciasse e perguntasse pra Deus, Deus, o que que tu tá achando? Ele ia comunicar pra gente o coração dele com relação a esse processo, o nosso processo de santificação. Mas não, a gente fica, tipo assim, mano, não, eu preciso, entendeu? E Preciso rápido, as coisas precisam acontecer. é, tipo, eu preciso ser capaz de largar tudo por ti amanhã. Se eu tivesse que largar tudo por ti amanhã, eu largaria? Tipo assim, calma, o senhor pode te capacitar para isso, mas é um processo, entendeu? A nossa vida é um processo. Não tem como a gente querer resolver tudo do dia pra noite, né? É, e nisso também entra aquela questão que a gente já falou também, de que às vezes, quando Deus pede pra gente fazer coisas grandiosas, é muito mais fácil quando ele pede pra gente fazer pequenas coisas. Exemplo, larga tudo e me segue, e aí tu larga tudo, menos o celular. Tipo, não, tá, largo tudo amanhã, tipo, largo minha profissão. Aí tu não consegue passar menos tempo no TikTok, tipo. Mas aí isso também fala sobre como se fosse uma produtividade da vida espiritual. Tipo assim, ai não, eu tô aqui no meu processo, vou chegar no ápice que vai trazer os frutos. Só que aí a gente esquece do processo e de como é importante a gente ter paciência durante esse processo, né? E a paciência ela é um fruto do espírito, enquanto que a produtividade não é. Agora você falou. É isso aí, amiga. É isso. Sério, Cara, isso é muito bom, porque, isso é tipo muito assim, bom. a gente tá pedindo os frutos do Espírito, só que a gente não está conseguindo ver que o Senhor está realmente desenvolvendo, às vezes, esse fruto do Espírito enquanto a gente espera, porque o fruto Sim, do Espírito é a paciência. sim. E Cara, muitas coisas também derivam da paciência, tipo amabilidade, mansidão, várias coisas que tipo, advém da paciência de um processo de espera, de um processo, né, de desenvolvimento. e por que que Deus ama processos? Porque Ele não quer que a gente seja, sei lá, um barquinho, como um barquinho furado, que tipo assim, eu tô saindo aqui nesse mar lindo, eu tenho uma vista maravilhosa. Só que aí quando eu estiver lá no meio do mar e o mar estiver fundo,
o barquinho tá furado, então ele vai afundar. Eu acabei de pensar nisso. Não sei se vai Nossa. fazer sentido. Ele quer que a gente seja como uma casa bem construída. E, tipo, o início de uma construção de uma casa não é muito bonito. Tipo, não é muito agradável de ver. A gente fica, tipo assim, que se suja, E é chato. tem que Ai, carregar demora peso. muito. Tu nunca vê, parece que nunca vê o resultado. Tu fica pensando assim, meu Deus, será que isso vai chegar naquele lugar Será que ali vai dar... mesmo? Tá certo isso aí? Rapaz, tá certo isso. É. Só que, tipo, é uma casa com fundamento, são raízes, né, que estão sendo geradas ali no nosso processo, no nosso dia a dia. Se às vezes Deus nos der, seja no processo de santificação ou em alguma outra coisa, né, que a gente pede para o Senhor, ou que o Senhor tem nos falado, do dia para noite, a gente não vai ter repertório para suportar, né, aquilo. E é o que a gente ouve sempre, mas a gente às vezes sempre peca nas coisas, nas pedrinhas, né? E aí a gente pode chegar num ponto que é de ser impaciente com Deus, né? E aí a gente fica, tá, Senhor. Nossa, eu já fui essa pessoa, tá? Quer dizer, eu sou essa pessoa. De ficar Eu assim, também sou. tá, Deus, mas tu falou isso e isso. Tipo, é impossível. Eu sei que tu pode fazer, mas eu não sei como que tu vai fazer. E aí tu fica assim naquela coisa de, tá, Deus, e aí? Já vamos já há quase 30 anos já, tipo, agiliza. Tem que viver as coisas que tu falou que eu ia viver. Tipo assim, eu querendo mandar. E, tipo, isso é ser impaciente. E aí, isso revela também outra coisa que é da gente precisar ter o controle de tudo. E aí, isso demonstra também várias coisas, como inclusive falta de fé, porque no momento que tu não tem controle das coisas, parece que as coisas estão desmoronando. Cara, assim, o J.I. Packer vai dizer que na pressa nós tentamos fazer o Espírito Santo correr. E quando ele não corre, tentamos substituí-lo por técnicas. Isso me pegou porque às vezes eu faço isso. Não sei se vocês fazem, mas eu faço. E eu acho que uma coisa que eu pensei agora é que às vezes a gente é muito da cultura da eficiência, né? Só que a fé, ela não é eficiente. Não aos nossos olhos, aos olhos humanos. Sim. Na maioria das vezes, ela não vai, tipo assim, ser eficiente. Como assim eu vou sentar e esperar? Tipo, não tem nada a ver com Nada cai do eficiência. céu, eu tenho que fazer por merecer, tipo assim. Tipo, ser prática, resolver. Porque às vezes você tá vendo ali uma coisa que Deus mandou tu não fazer, mas tu fica assim, mano, eu poderia fazer isso aqui. Tipo, realmente, esse problema é um problema que eu poderia resolver com as minhas mãos. Uhum, Mas Deus não quer que eu resolva do meu jeito. Ele quer que eu uhum, resolva do jeito dele, só que do jeito dele não é o jeito que eu acho que é o mais eficiente. Na minha cabeça, não é o jeito que eu acho que é o sim. mais eficiente. E às vezes é o jeito mais demorado. E aí não é, é mais demorado. Não é eficiente. Aí o que? Eu uso as minhas técnicas e eu deixo o que o senhor me falou para fazer de lado. E fazendo isso garante controle, né? Exatamente. E é muito fácil a gente cair nisso de se desesperar quando as coisas fogem do nosso controle, né? E isso também acaba assim, era pra nos aproximar mais, mas às vezes isso acaba afastando, por as coisas não serem da forma como a gente, como tu falou, acha que seria melhor. Porque, tipo, é muito louco. Porque nos fere. Uhum, Tipo, machuca. Às vezes a gente fica magoado com Deus. uhum. Quem nunca ficou? Comente aqui se você já ficou magoado com Deus. A gente não vai te julgar. Eu fico magoada com Deus pelo menos uma vez no meu dia. Tudo bem. A gente se resolve depois. Mas de tipo assim, como assim eu tenho que esperar isso aqui? Sabe? Você me levou a esse estágio pra isso? Tipo assim, você gosta de me ver sofrer? Uhum. Sabe? A gente fica nessa de tipo assim, mano, por que que eu tô tendo que esperar isso aqui se, sabe? Se pelas minhas mãos seria, ao meu ver, seria mais Sim. fácil, Uhum. sabe? E aí às vezes a gente se sente, como tu falou, frustrada. A gente fica tipo assim, mano, por que que eu tô sofrendo aqui? Na nossa cabeça não faz Tipo, sentido, não né? faz sentido. É. O Tozer vai dizer que Deus não pode usar um homem grandemente até que eu tenha ferido. Cara, essa frase. Nossa, nossa, isso aí eu achei bem chato, tá? Eu achei chato também da parte dele, mas É. tudo bem.
Deus não pode usar um homem grandemente até que o tenha ferido profundamente. E é isso, gente. Obrigada pelo Acabou o episódio. podcast. Outra coisa que tem o grande potencial de nos afastar de Deus sem a gente perceber é quando tudo nos sorri. Quando a vida tá uma beleza, quando os passarinhos cantam, quando a gente abre a janela, tá um sol lindo lá fora. Ai, sabe quando tu respira e tu pensa, meu Deus, a vida tá boa demais. Sinto que posso fazer qualquer coisa. Exatamente. Às vezes a gente tem a ilusão de que Deus ele só é necessário na dor. Não, não é só é necessário, mas de que, tipo assim, eu tenho que me aproximar de Deus na dor, sabe? E aí a gente associa muito a presença de Deus a um momento específico de crise. Ah, Deus foi fiel, eu provei da provisão dele. E nossa, olha o que ele fez na minha vida. E agora eu estou vivendo. Os sonhos de Deus. Eu não sonho de Deus são maiores que o Senhor. É isso aí. Levem a gente a sério. Não tem como a gente ficar Tu ia cantando. cantar? Eu ia, mas eu me segurei. Tipo assim, às vezes a gente associa a presença de Deus, o relacionamento com Deus ali mais próximo, a momentos de dor. Mas como a gente age quando a nossa rotina tá boa? Tipo assim, quando tá boa mesmo, quando a nossa pele tá boa, quando a gente tá num trabalho bom, que tem um VR alto, sabe? Não. Home office. Não. Toma café bom todo dia, entendeu? Que mais? Ah, Tu tá dando conta de tudo na tua cabeça. exatamente. Na tua cabeça, assim, ó, tá top, entendeu? Posso comer sushi a hora que eu quiser. É isso, entendeu? Minha família tá tudo bem, tudo ok, maravilhoso. Cara, a gente agradece muito a Deus, a gente fica, cara, Deus me deu isso aqui, Deus é Deus. fiel. Sim, Deus Deus é é fiel. fiel. Gente, assim, Para vocês não têm noção. Eu tenho vontade de cantar, mas é que a gente combinou que a gente vai ser mais sério, porque isso é um programa sério, entendeu? Nós somos Sérias. mulheres sérias, entendeu? Sim, Adultas. adultas. Então a gente não pode ficar cantando toda hora, a gente não pode ficar rindo, fazendo piadinhas. Com coisas sérias. Mas às vezes é mais forte que a gente, então assim, nos perdoem, a gente tá no caminho pra tornar esse podcast assim um podcast. Sério. É. Mas o afastamento sutil, né, que a gente sente, e é óbvio que os mais perigosos, os afastamentos mais perigosos de Deus são os mais sutis, porque começa dessa forma e quando. Ah, não faz mais sentido me relacionar com Deus, sabe? E às vezes a gente não sai nem da igreja, a gente tá indo na igreja, a gente tá até ceando, Sim, mas a aham. gente não tá crente, a gente não tem relacionamento nenhum com Deus, né? E eu acho que isso é o mais perigoso porque a gente fica enganando a gente mesmo. E aí a gente acaba acreditando inconscientemente de que a gente tá dando conta de tudo, né? Olha como eu lutei pra chegar aqui. E aí as pessoas no teu trabalho, elas estão te elogiando muito. E aí tu pensa, meu Deus, nossa, eu realmente sou muito bom nesse trabalho, sabe? Eu realmente tô desfrutando de tudo aquilo que eu lutei pra conseguir. Se eu cheguei até aqui foi porque eu mereci. Eu mereci. Olha aí. Gente, vocês estão vendo que eu tô tentando ser séria. A Nicole que fica falando meme. É mais forte que eu. E aí a gente entra num lugar de provedor. Provedor absoluto. Eu sou o provedor da minha vida. Ainda que eu esteja com o coração muito grato a Deus, ainda que eu reconheça ali que, nossa, Deus me ajudou, mas ali Deus me deu uma mãozinha, sabe? Aquele ajudante, estagiário ali, Deus me ajudou, me alcançou as coisas e tal. Mas quem fez o trabalho pesado fui eu. Eu que acordei cedo, eu que estudei pra caramba, eu que lutei por esse relacionamento, eu que fiz um monte de curso pra me estabilizar financeiramente. E aí o que que a gente faz? A gente tira Deus do lugar dele e coloca a gente mesmo. A nossa capacidade de prover as coisas pra gente mesmo. E aí a gente para de reconhecer que tudo aquilo que a gente tem
Tudo aquilo que a gente vai ter um dia, tudo aquilo que a gente teve, vem do Senhor. E essa questão de prover não é só financeiramente, né? Mas no sentido de ser autossuficiente em todas as áreas da nossa vida. Aí, quando a gente não põe o Senhor nesse lugar de provisão em tudo, a gente acaba vendo a si mesmo como uma pessoa autossuficiente que não precisa. E é de uma forma, como tu falou, muito sutil, porque a gente. Não é que a gente pensa isso racionalmente. Acho que são através das nossas atitudes, da nossa forma de pensar, que a gente pensa que realmente a gente não precisa de Deus para as coisas acontecerem. E pra gente dar conta das coisas também. Uhum. E a gente começa a acreditar que a gente é independente. Então, aquele lugar de dependência que a gente entrava quando a gente orava, quando a gente silenciava, quando a gente reconhecia que a gente não é nada diante de Deus, que a gente é completamente dependente da misericórdia de Deus, a gente sai desse lugar, porque eu sou independente. E isso se espalha para todas as áreas da minha vida, inclusive para minha área espiritual. E Uhum. aí, essa independência gera no meu coração um rolê de que a oração ela era um momento onde, ali, quando eu precisava de algum conselho, quando eu precisava de alguma ajuda, uma mãozinha, agora eu não acesso mais, entendeu? A palavra de Deus, ela vira um lugar onde, eu preciso de alguma orientação aqui, eu preciso de uma palavra de conforto, aí eu vou ler a palavra. Ou eu, sei lá, vou cumprir minha tabela, vou cumprir meu checklist e tudo mais. E eu esqueço que eu sou um nada, completamente dependente de Deus. E eu acabo colocando esse rolê da autossuficiência num lugar de idolatria, né? Eu começo a idolatrar. Porque é muito bom ser independente. Sim. Tipo, é muito bom. É muito bom ser seu provedor. É muito bom você ter o controle das suas coisas. E não só financeiramente, mas da tua vida. Tipo assim, é muito bom. Tipo assim, não tô falando que, tipo, é errado querer segurança, que é errado, Sim, né? sim. Mas do quanto isso acaba, às vezes, nos afastando de Deus porque a gente não vigia. Vigia. Então, é, no lugar de oração, né? No lugar de dependência. Porque quando você, tipo assim, tem as coisas ajustadas na sua vida profissional, na sua vida amorosa, quando tudo está bem, nossa, glória a Deus por isso. Mas que a gente não esqueça que tudo aquilo que a gente tem foi o Senhor que deu. De que a gente não esqueça que esse lugar, a gente precisa estar nesse lugar de dependência do Senhor todos os dias, de não deixar que essa sensação de controle, essa sensação de autossuficiência tome o lugar do Senhor na nossa vida. E isso a gente só consegue com a ajuda do Espírito. Então, se a gente não tem contato com o Espírito, como é que a gente vai fazer isso? Não tem como. Só que Agostinho vai dizer no livro dele, Confissões de Santo Agostinho, Senhor, eu só posso repousar em ti. E quando não repouso, ainda que tudo me sorria, meu coração permanece inquieto. Ainda que esteja tudo bem, a gente vai sentir uma falta, a gente vai sentir algo que a gente não sabe explicar. E aí a gente pensa, cara, mas tá tudo bem? Por que que eu tô me sentindo assim, né? Você está se sentindo assim porque ah, provavelmente você precisa se aproximar um pouco mais de Deus, né? E ter tempo com ela. Cara, é tão simples, parece ser tão uhum. simples de falar, tipo assim, ai, passar tempo com Deus. Mas isso é muito importante. E, tipo assim, todas as coisas que a gente tá citando aqui envolve não passar tempo com Deus. Porque quando a gente passa tempo com Deus, quando a gente se submete à nossa rotina, à nossa agenda, eu consigo acessar o coração de Deus. Eu consigo compreender o quão dependente eu sou dele. Eu acredito também que uma das coisas que nos afasta de Deus é a gente se julgar muito maduro. Não no sentido bom de ser maduro, né? Porque a gente precisa amadurecer. Pastilha!
Mas quando a gente leva tudo que é emocionado ao oposto de maduro, sabe? De ser maduro. Aí a gente julga que, tipo assim, nossa, isso daí é emocionalismo. Tem uma explicação teológica sobre isso. Não estamos dizendo que é errado estudar teologia, pelo contrário, é muito importante. E se é feito da maneira correta, ela vai te aproximar ainda mais do Senhor, né? Porque o conhecimento de Deus, ele é infinito. Então tu vai querer passar mais tempo com Deus à medida que tu for conhecendo ele. Mas o ponto é que no momento que a gente conhece a Deus, a gente deveria amar ele ainda mais. E não o contrário, na questão de demonstrar sentimentos, de realmente sentir, de se emocionar assim, de ter amor por Jesus, né? E em Apocalipse tem ali a parte que é dirigida à igreja de Éfeso, que fala exatamente isso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E esse ponto eu acho que é um crucial pra gente realmente se afastar de Deus quando a gente perde o afeto por Jesus, da pessoa de Jesus. A gente brincou aqui que teve uma época que a gente amava, que Jesus é meu brother, não sei o quê. Só que tem momentos que a gente esquece disso, de que Jesus é um amigo e de que a gente deve se relacionar com ele como a gente se relaciona como um amigo que tá aqui junto, né, em carne. Porque a igreja de Éfeso, ela era uma igreja extremamente firme, era consolidada, mas o erro dela não era fazer coisa errada e tá pecando um monte de coisa, mas sim esse distanciamento por falta de amor. E se a gente não tem amor, a gente não tem nada. Eu acho que a gente deve cultivar esse amor. Eu acho que fica mais fácil quando a gente imagina que ele é uma pessoa. Mas eu acho que é sobre a gente não perder a capacidade de sentir, sabe? De se comover pelas coisas. No momento que eu deixo de me emocionar por uma coisa, porque, ai não, é emocionalismo, a gente perde, às vezes, algo que era tão importante pra gente, que foi tão importante no nosso processo. Uma coisa que, sei lá, a gente se quebrantava diante de Deus e que agora não. Isso aí frescura, eu era muito imatura. Eu vejo que esse rolê da maturidade, a gente confunde um pouco, né? Porque a maturidade é justamente a gente ter discernimento, que o discernimento não é só para discernir o que não que é errado. O discernimento ele vem também para a gente conseguir discernir a pessoa de Cristo. Quando Cristo chega no lugar, quando Cristo se manifesta, o que eu faço? Quando Deus aparece, entendeu? Ele aparece, não é sobre a gente, é sobre ele. A gente não consegue olhar para mais nada, a gente não consegue. Então, assim, não tem como a gente viver uma fé onde a gente associe maturidade com ser indiferente à presença de Deus. Tipo, não combina, não encaixa, né? Muito bom, amiga. E isso também fala sobre a gente demonstrar uma fé viva, né? Que sim, a vida tem expressão e a gente pode sim trazer essa expressão dentro de uma maturidade. Uma coisa não anula a outra. E talvez isso também esteja relacionado com o nosso apego à reputação, né? O que as pessoas vão pensar. E a gente tem Sim. um episódio muito legal sobre isso, que é o nosso episódio anterior sobre temor de homens. Então, assim, você fechando esse episódio, você já pode entrar no nosso canal ou no nosso perfil no Spotify e deixa salvo para você ver mais tarde, ou se você quiser já ver na sequência, o nosso episódio sobre temor de homens. Tá muito É interessante. isso. E se tu já ouviu ou assistiu, comenta aí e fala o que que tu achou, se tu É, concorda. exatamente. E a gente tá se encaminhando pro final, mas antes eu queria perguntar pra ti, o que na tua visão, assim, se existe, né,
algo ou mais de uma coisa assim que tu enxerga que tem te levado para um lugar um pouco mais distante de Deus, mesmo que involuntariamente. E se sim, como que a gente pode lidar com isso? E eu vejo que é muito importante a gente olhar para isso como um problema a ser resolvido, não como um fato. Tipo assim, ai, realmente, ai, minha vida tá muito corrida. Tipo, como que eu vou resolver? E às vezes a gente resolver esse problema é só, sei lá, fechar a porta no nosso quarto e ser sincero com o Senhor. A própria palavra diz, né? Ele se deixa achar por aqueles que o buscam de todo o coração. Então, é só isso, gente. É isso, gente. É isso, temos um podcast. Temos um podcast. Comente aqui embaixo o que você achou. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de nos seguir no Spotify. Pra gente é muito importante. Como a gente tá começando agora, a gente precisa muito. E pra ti é Sim. super rápido, super fácil, só clicar ali no botão. E comente se você gostou. É isso, se tu acha que também isso faz sentido para algum amigo que esteja vivendo alguma coisa assim, também compartilha com ele. E se vocês tiverem sugestões de assuntos que, principalmente que vocês conversem na roda de amigos de vocês, Sim. manda pra gente. Manda pra gente. Nossos 4 ouvintes, vocês provavelmente têm o nosso WhatsApp. Se você não tiver, o que eu acho muito difícil, você pode comentar aqui embaixo. Você pode sugerir No novos Instagram também. assuntos. No Instagram, inclusive nos siga, @supercomum. Se nossos 4 ouvintes ainda não seguiram, provavelmente eles já seguiram. Mas é que esses 4 ouvintes mandam para um amigo. É isso, gente. Obrigada por terem nos escutado até aqui. Muito obrigada, gente, por mais um episódio. Até a outra quinta. Beijo. Beijo!